No módulo 82, descrevemos as propriedades e a estrutura da madeira. Neste módulo, vamos falar das propriedades da madeira, um material de construção muito importante. A madeira acompanha o homem há milhares de anos e hoje em dia ainda é muito utilizado. Estamos a falar de 10 levantada a 9 toneladas por ano, 1.000 milhões, 1 bilhão de toneladas, é equivalente à produção do aço, portanto continua muito presente e é sobretudo usado em construções. Porquê que é usado? Porque tem propriedades únicas, é reciclável, é rígido, é resistência mecânica e também tem uma boa tenacidade. Atenção que é higroscópica, isto quer dizer que absorve água e isto altera as suas propriedades e também a sua forma. É preciso ter isso em conta, obviamente. Como é que é a estrutura da madeira? Eu trouxe aqui uma cunha de uma madeira em que se vê justamente muito bem a estrutura. É uma Austrália, a madeira. Já sabem que temos fibras de celulose numa matriz de lignina, é anisotrópico, na direção das fibras, excelente resistência, mas na direção radial e na direção tangencial, portanto, radial, tangencial, tem uma fraca resistência porque aí quem controla a resistência é a resina, perdão, a lignina. Na direção da fibra, é a celulose aí que dá a tal resistência. E porquê que ela está nesta direção? Para resistir aos forços do vento, isso já vimos anteriormente. Podemos ver anéis de crescimento muito claros, com cores diferentes. Porquê? Porque em cada anel temos uma densidade diferente. Corresponde a um ano e durante o ano o crescimento é diferente. Porquê? Porque durante a primavera tem muita água, então ela cresce com uma densidade menor, porque tem muito resina. No entanto, no inverno, no outono, no verão também é mais difícil de crescer e então os anéis já estão mais apertados. Isto é muito claro aqui, é um zoom de um anel de crescimento e então estes aqui estão muito mais densos, correspondem à madeira de verão, em relação a estes aqui, muito menos densos, corresponde à madeira primaveril. E isso depois aparece claramente nos anéis de crescimento. Podem calcular a idade da árvore contando os anéis de crescimento. Portanto, já tem muitos anos esta árvore, ok? Em alguns casos, os anéis são muito mais visíveis, ou noutros, depende do tipo de madeira. Por exemplo, nesta aqui, na acácia, são muito mais visíveis os anéis de crescimento. Estão a ver? É muito mais claro, ok? Ainda sobre a estrutura da árvore. É muito claro que esta cor aqui está muito mais escura do que esta, certo? Isto é a madeira morta. Já tem pouco sumo, entre aspas. A viva está aqui, por baixo do câmbio, é assim que se chama, exatamente. Esta aqui é mais úmida do que esta. Em termos de madeira para usar em construção, para estruturas, prefere-se esta. É mais densa, é mais resistente. E não tem tanta umidade, ou seja, resiste melhor ao ataque de fungos. Esta não é tão boa para a construção, ok? Poderia-se pensar que, em termos de durabilidade, isto 100, 200 anos é o limite. Não é bem assim. Existem edifícios de madeira que existem há 1300 anos. Mas também é o edifício mais antigo, que é este aqui. Este templo no Japão, o templo Horyoji, em Nara, que já foi capital do Japão, tem 1300 anos. É a estrutura de madeira mais antiga do mundo. Mas não é só a construção civil, a madeira, atenção. Também é usada em engenhos mecânicos, para fazer automóveis, por exemplo, para fazer pranchas de surf. Já se usou muita madeira. Isto é um automóvel antigo, que usava madeira, mas hoje em dia já se volta a olhar para a madeira para fabricar estruturas de transporte. Atenção. A Volkswagen, por exemplo, está a apostar forte nesse setor e nós próprios no grupo estamos a desenvolver estruturas com madeira densificada
para aumentar a proporção de celulose na madeira e usando adesivos ou bioadesivos, adesivos de origem natural, para ter assim uma estrutura completamente sustentável, completamente natural e com resistências semelhantes àquela que é obtida no caso de estruturas metálicas. Okay? E só para acabar, relativamente a aplicações, não podia deixar de falar desta aplicação muito, muito recente, que é um satélite feito de madeira. Curiosamente, proposto por japoneses. Portanto, estão a fechar o ciclo. Para acabar mesmo, propriedades mecânicas de muitos tipos de madeira. Neste sentido, aumenta a densidade. Repara que começamos com 0,1. São coisas mesmo muito, muito leves. Muito mais leve do que um polímero. Estão a ver? É uma fração de polímero. Até muito, muito denso a faia. Bom, se a densidade aumenta, tenho mais fibra, não é? Por volume, logo a resistência também vai aumentar. E a rigidez, ok? As madeiras mais densas são as mais resistentes e mais rígidas, como o carvalho, como a faia, são madeira de construção. A tenacidade é modesta, ok? Modesta, só que se dividirem pela densidade, dá tenacidades muito, muito interessantes. Estamos a falar de materiais muito leves. Não se esqueçam que é altamente anisotrópico isto. Na direção da fibra tem uma resistência, transversal tem outro. Eu trouxe aqui alguns amostras de madeira, só para vocês terem uma noção. Começo com a tola, que tem uma densidade de 0,48, é muito leve isto, mesmo muito leve. A estrutura das fibras, o cheiro, a cor, é tudo diferente. É tudo madeira, mas tem um aspecto muito, muito diferente. A tola é muito, muito leve. Depois tem outra amostra de mogno, já sobe, para 0,53. Ok? Depois tem o pinho, bem conhecido, para 0,55, muito, muito utilizado em construção, o pinho, e temos uma grande abundância. Ok? Depois temos a fizélia, passamos para 0,68, já começa a pesar. Eu sinto muito a diferença, muito mais pesado. Depois temos o carvalho, com 0,69. Ok? Carvalho também bem rígido, bem resistente. E finalmente a faia, com 0,75. Ok? Isto são madeiras que são mais ou menos acessíveis. Depois tem madeiras mais exóticas, mais escuras, muito bonitas, como a cambala, tem aqui um exemplo. Ou a sucupira. Ok? E pronto, sobre a madeira é isto, estamos conversados.